Vamos dar início a mais um módulo de neurologia dentro da cadeira de SEMI, agora sobre os distúrbios de consciência com ênfase no coma. Antes de mais nada, sabemos que o quadro de coma consiste na ausência de consciência. Temos duas definições possíveis de consciência. Uma é bem neurológica, ressaltando que a consciência decorre de uma série de estruturas biológicas, especialmente vinculadas ao tronco cerebral, ao tálamo e ao córtex, sendo que a substância reticular ativadora ascendente é fundamental para que ocorra o despertar de todo esse conjunto, atribuindo um grau de alerta ao sujeito. Por outro lado, e talvez enfocando mais uma conceituação psicológica, a consciência pode ser entendida como o conteúdo relacionado a humor, linguagem, crítica, juízo, memória, cuja topografia acaba sendo localizada no córtex. Desse jogo entre córtex e substância ou sistema reticular ativador ascendente é que se gera a consciência. O nível de consciência, portanto, estará em algum grau comprometido quando o sistema reticular ativador ascendente ou as radiações tálamo-corticais ou o córtex estiverem ampla e difusamente comprometidos, podendo inclusive chegar ao quadro de coma. Uma definição muito prática a respeito do que é coma seria pela escala de coma de Glasgow. Score menor ou igual a 8 já pode ser entendido como um quadro comatoso. Uma outra definição também mais afeita à psicologia é de que o coma consiste na ausência de resposta aos estímulos externos, como por exemplo dor, frio, ou as necessidades internas, como fome, sensações viscerais, isso deixa de existir e temos então o quadro de coma. De forma muito prática, a partir de estudos realizados em unidades de pronto atendimento, chegou-se a uma estratificação das 3 grandes causas de coma. Isso é muito útil porque, por vezes, quando o sujeito chega no pronto-socorro conduzido por terceiros, não se tem ainda dados de história clínica do mesmo ou não se sabe quais condições mórbidas aquele sujeito enfrenta, e essa regra das três etiologias pode ser muito útil para essa definição diagnóstica inicial. Ou intoxicação exógena, subentendo-se drogas de algum tipo, incluindo álcool, por exemplo, lesão intracraniana por efeito massa e causas metabólicas, numa proporção muito próxima, entre 30%, 34% e 36%. As causas mais comuns, a princípio, as metabólicas, como, por exemplo, hipoglicemia, que é uma causa extremamente comum, encefalopatia hepática seria uma outra possibilidade. Lesões intracranianas por efeito massa pode ser por hipertensão intracraniana, decorrente de edema cerebral ou de tumores ou hematomas, por exemplo, e as intoxicações, já mencionamos, o álcool é particularmente importante aqui. Um macete prático aí a ser lembrado é o AAO CHIPS. Esse macete surge em muitas referências bibliográficas sobre o tema coma e se refere a uma associação de causas, de etiologias para alguém ficar com rebaixamento importante de nível de consciência. Álcool, epilepsia, subentendo-se crises não convulsivas, é epilepsia, mas sem convulsão. É o chamado estado de mal não epiléptico. Fica mais claro assim. Uso de insulina causando hipoglicemia, overdose de drogas, medicamentos, uremia, traumatismo, como por exemplo causando uma hematoma subdural, infecções, podem ser meningites, encefalites, intoxicações e quadros psiquiátricos, inclusive alguns mimetizando o coma, e o acidente vascular encefálico. É muito prático o AAO CHIPS. Considere sempre que quem está em coma poderá morrer. O coma antecede a morte na maioria das vezes e, portanto, tem que fazer uma análise metódica desses pacientes. Vamos iniciar então com alguns fundamentos para o raciocínio clínico.
E uma regra universalmente adotada é referente à localização topográfica da lesão. Temos 3 possibilidades para localizar essa lesão. Ou a lesão está no compartimento supratentorial, acima da placa do tentório, ou abaixo da placa do tentório, ou é uma lesão difusa. Uma lesão difusa pode ser uma encefalopatia hipóxico-isquêmica, uma hipoglicemia, uma lesão infratentorial, um infarto de tronco cerebral, por exemplo, uma romboencefalite. Uma supratentorial, um hematoma subdural, um acidente vascular encefálico, como uma possibilidade. Essa regra é muito útil e facilita muito na classificação das lesões e na identificação topográfica das mesmas. A partir de algumas pesquisas, essa aqui realizada no Brasil, a partir da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, identificou-se em 2 grupos com 386 e 500 pacientes percentuais relacionados às etiologias e topografias da lesão que levaram a coma. As causas metabólicas são muito mais comuns. Em segundo lugar, as supratentoriais e depois as infratentoriais, incluindo até quadros psiquiátricos que foram relacionados. Então, a tese prova em contrário, alguém que chega em coma no pronto-socorro deve ser avaliado e tratado considerando essa possibilidade de um quadro metabólico, mas não se deve negligenciar outras possibilidades, é claro. Exemplos de lesão supratentorial, já comentei algumas agora há pouco. Uma lesão de tálamo vai interromper as radiações tálamo-corticais e o indivíduo vai ficar em coma. Ou lesões expansivas comprometendo o córtex de maneira difusa e extensa, vai levar o sujeito a ficar em coma, muitas delas inclusive cursando com hipertensão intracraniana. Eis aí um traumatismo crânioencefálico, com uma lesão, uma contusão hemorrágica frontal, um hematoma epidural e um hematoma subdural associados. Hematoma epidural à esquerda e o subdural à direita. E provavelmente deve ter lesão axonal difusa, porque o traumatismo foi grande. Um desvio de linha média por um edema cerebral decorrente de um infarto da artéria cerebral média maligna, ou uma lesão hemorrágica intraparenquimatosa, talvez em um hipertenso, causando sangramento na região de putamen e levando o indivíduo também a ficar em coma caso ela se estenda. Lesão destrutiva de lobo temporal, nesse caso decorrente de encefalite herpética, que costuma comprometer a região temporal e vai causar edema cerebral e também pode levar a coma. Hematoma subdural extenso num paciente em óbito. Lesões infratentoriais, as relacionadas ao tronco especialmente, tumores, infartos, infecções ou lesões expansivas de fossa posterior, como aquelas decorrentes de edema de cerebelo por infarto cerebelar, são possibilidades. Uma basilaro semiocluída levando um infarto de tronco, para ilustrar essa situação. E um infarto de cerebelo, causando edema no hemisfério cerebelar com obstrução do aqueduto cerebral, já acarretando uma hidrocefalia e hipertensão intracraniana. Lesões difusas, como nós comentamos, estão mais vinculadas aos quadros metabólicos e tóxicos. Encefalopatia hepática, encefalopatia urêmica, hipoglicemia, são situações que não podem ser esquecidas, mas mesmo síndrome de resposta inflamatória sistêmica, em decorrência de uma sepse, por exemplo, poderiam levar a isso. Todas elas comprometem o cérebro de forma difusa, como nós vemos nessa imagem, em que existe um descolamento do córtex em relação à região subcortical, em decorrência de hipóxia. Ou múltiplas lesões isquêmicas localizadas bilateralmente em ambos os hemisférios por uma sepse. O fundamental é nunca dispensar as testemunhas ou os acompanhantes, porque eles são a nossa fonte de referência e informação. Jamais devem ser dispensados e devem ser questionados em relação a doenças prévias ou medicamentos que eventualmente o paciente venha usando para tentar se estabelecer um diagnóstico mais preciso. O exame físico geral é sucinto e objetivo,
com ênfase, obviamente, nos dados vitais, ausculta cardíaca, pulmão, e busca de sinais que indiquem irritação, inflamação desse sistema nervoso central. Isso tudo feito no decorrer de talvez 1 ou 2 minutos, de uma maneira muito objetiva. Só para ilustrar, traumatismo crânioencefálico com fratura de base de crânio, mostrando os olhos de guaxinim num paciente que não está em coma, mas que se estivesse já indicaria ocorrência de hemorragia intracraniana em decorrência desse traumatismo. Exame neurológico, nós vamos enfatizar, inclusive na sequência, nas demais aulas, a importância da escala de Glasgow, a avaliação fundamental do tronco cerebral, o que nós temos aqui um exame neurológico de tronco em grande medida no paciente comatoso, e as funções motoras. Escala de Glasgow, que todos devem conhecer, e as diferentes posturas associadas à escala de Glasgow, que tanta confusão causa, sendo a primeira situação a localização da dor, o paciente chega com a mão dele onde está sendo estimulado, né, com dor, ou ele faz um reflexo de retirada do estímulo doloroso, a postura de decorticação na imagem C, na imagem D a de descerebração e imagem E sem nenhum tipo de resposta. Vale a pena lembrar que pacientes que decorticam muito improvavelmente conseguirão ter alguma recuperação. Era isso por enquanto. Vamos à próxima aula de coma já em sequência.